O monstrinho que salvou a princesa. Rosa Muniz e João Soares. Ilustrações de André Rodrigues. Era uma vez um monstrinho. Bem, pelo menos era assim que lhe chamavam desde que nasceu. Um dia, para se proteger e para proteger os outros de um possível ataque de fúria, muito comum nos monstros, e também para tentar encontrar um pouquinho de felicidade, o monstrinho saiu da cidade onde nasceu e se isolou. Foi se esconder no lugar mais longínquo que encontrou no fundo da floresta. Outra coisa sobre o monstrinho é que, de tanto ele ouvir dizer que sua aparência era horrível e ver que assustava a todos, ele nunca teve coragem de se olhar nos espelhos d'água. Isso mesmo, ele nem sequer sabia qual era seu verdadeiro reflexo. O monstrinho adorava a natureza. Ele passava os dias comendo raízes, ervas e frutos, nadando nos lagos e apreciando as mudanças das cores de tudo, à medida que o sol ia partindo e a noite ia chegando. Em sua caverna, acendia um fogo para se aquecer. Era lá que, todos os dias antes de dormir, ele brincava de imaginar. Imaginava muitas coisas, que ninguém tinha medo dele, que tinha muitos amigos, que morava em um castelo, que era muito valente e ajudava todos que precisassem. Depois de brincar de imaginar, quando sua mente ficava cansada, o monstrinho gostava de ficar observando o silêncio que surgia dentro dele. Sentia-se em paz e, mesmo sem nenhum amigo, sentia uma profunda alegria, sem nenhum motivo aparente. E era assim que, dia após dia, o monstrinho ia vivendo. Um dia, depois de brincar com sua imaginação, sentiu um silêncio que era muito mais intenso que qualquer outro que já havia sentido. E no silêncio, de repente, viu a imagem de uma princesa. E como era linda! Ela era prisioneira em alguma caverna daquela imensa floresta. Apesar de ser sua imaginação, o monstrinho ficou assustado, pois a imagem parecia muito nítida. Tentou se convencer de que era apenas um pensamento, mas, para sua surpresa, a mesma imagem começou a se repetir todos os dias. E a cada dia, a princesa aparecia de forma intensa, parecia mesmo real. O monstrinho começou a acreditar então que aquilo não era uma brincadeira da sua imaginação, que em algum lugar da floresta existia uma princesa precisando de verdade de sua ajuda. Sem duvidar, saiu para procurar por todos os lugares. O monstrinho conseguiu conversar com os pássaros, com os bichos, e não demorou em saber que realmente era verdade. Havia uma princesa prisioneira em uma caverna muito distante daquela floresta. Caminhou por dias e noites, até chegar ao lugar onde a princesa estava prisioneira. Nas proximidades da caverna, o monstrinho fechou os olhos e pensou na princesa. Como mágica, nesse mesmo momento, a princesa soube que alguém a salvaria e soprou seu nome ao vento. Nala! Rapidamente seu nome chegou aos ouvidos do monstrinho. Nala! Que nome lindo para uma princesa! Pensou ele. E, seguindo sua intuição, como muitas vezes aprendera a fazer, o monstrinho tentou imaginar um significado para um nome tão doce e especial. A voz do seu coração lhe soprou claramente: Nala, o olhar calmo da manhã. De repente, ele percebeu alguém se aproximar. Parecia um monstro, e ele é que havia prendido a princesa. Era enorme, ou pelo menos era bem maior que ele. Pelo seu tamanho, parecia simplesmente assustador. Foi então que se lembrou que também era um monstro e que, afinal, também devia ser assustador. Aproximou-se devagar e logo o grande monstro notou a sua presença. Disse-lhe, com o rosto sério, que vinha libertar a princesa Nala, mas o monstro não lhe mostrou nenhuma simpatia. Era noite e os dois se enxergaram muito bem,
mas mesmo assim começaram uma terrível briga. O monstrinho foi descobrindo dentro de si uma força que não sabia existir. Pensou que essa seria a força de um grande monstro e lutou com seu rival durante toda a noite, sem parar. De manhã, quando os primeiros raios de sol foram caindo sobre os dois, seu adversário levou um enorme susto e saiu correndo. Gritava que estava lutando com um monstro, que era horrível, que se tivesse visto antes jamais lutaria com ele. Embora tivesse vencido, o monstrinho ficou muito triste por ouvir novamente palavras que já o haviam magoado tanto em outras ocasiões. No entanto, não teve tempo de alimentar suas lembranças, pois logo percebeu que a princesa estava chegando e queria lhe agradecer. E como era linda, pensou o monstrinho mais uma vez. Temendo ser visto pela princesa, o monstrinho pediu para que ela não olhasse para ele e aguardasse a noite para partirem. Temia que ela se assustasse muito com a sua presença. Enquanto esperavam a noite chegar, a princesa lhe contou muitas coisas sobre sua vida. Ela contou coisas maravilhosas. Falou a respeito das danças, dos bailes e das músicas que tocavam em seu castelo. O monstrinho ficava só imaginando tudo aquilo. Depois foi a vez dele. Ele contou de sua caverna e de como aprendera a imaginar e ouvir o silêncio do coração. Falou também que conversava com os bichos, das mudanças de tons das cores com o sol, chegando e partindo, dos banhos na lagoa e das muitas coisas que conhecia na floresta. E assim os dois ficaram a conversar durante todo o dia, e quando anoiteceu, já eram amigos. Juntos caminharam por toda a floresta em busca do reino de Nala. Após muito caminhar, a princesa pediu para descansar e o monstrinho ficou preocupado. Logo nasceria o dia e ele não queria assustá-la com sua aparência horrível. Mas eles estavam tão cansados que se encostaram junto a uma árvore e adormeceram. Acontece que a princesa despertou antes e quando o monstrinho acordou, ela o mirava com seu olhar calmo da manhã, encantada. Como era a primeira vez que ela o via, só então se lembrou de perguntar seu nome. Aliás, ele também não sabia, nunca ninguém o havia chamado. Neste momento, a princesa batizou-o com o nome de Pooh, o meigo herói. O monstrinho, ainda um pouco surpreso, não entendeu como a princesa não ficou assustada ao vê-lo. Mas mesmo envergonhado, agora ele era Pooh. Tinha sido olhado nos olhos pela primeira vez e a princesa havia escolhido um nome especialmente para ele. Sentiu muitas coisas esquisitas dentro de si, mas principalmente nesse momento sentiu-se protegido e querido. Nala segurou sua mão e levou-o até o lago para que ele também se enxergasse. Pooh tentou resistir, mas a princesa era tão cuidadosa e bondosa que o convenceu. Afinal, se ela não se assustou com ele, não haveria nenhum problema de ele mesmo se olhar pela primeira vez. A princesa disse: "Veja, Pooh, como você é lindo!" Pooh quase não acreditou na imagem que surgiu no espelho d'água. De seus olhos, 2 lágrimas escorreram e ele, a princípio, se achou meio estranho, mas depois gostou do que viu. Pooh enxergou-se além da sua própria imagem. Lembrou-se de todos aqueles que o haviam expulsado e chamado de monstro. Pooh sorriu porque entendeu, enfim, que ele não era um monstro, só era diferente. Diferente de todos que encontrara pelos caminhos de sua vida até então. Talvez se não tivesse se escondido, teria a oportunidade de conhecer outros que, assim como ele, percebessem que cada um já é especial, independente de sua aparência e de seu jeito. E neste momento, ele sentiu-se muito feliz por ser daquela forma, pois agora sabia muito bem quem era. Tinha até um nome, era Pooh, o meigo herói. Pooh e a princesa Nala se olharam e sorriram.
De mãos dadas, continuaram o caminho de volta, pois sabiam que ainda havia muitas coisas para descobrirem juntos. Então, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa história, tá? O monstrinho que salvou a princesa, de Rosa Muniz e João Soares, ilustrações de André